Fala galera, tudo bem? Professor Guilherme aqui, e hoje nós vamos dar início àquela série sobre conceitos básicos, conceitos fundamentais da química que a gente tem que saber para que eles não atrapalhem os nossos estudos em bioquímica, beleza? O intuito dessa série é sanar diversas dúvidas, diversas deficiências que as pessoas têm com o conhecimento básico de química e que possam vir a causar alguma confusão, algum embaraço lá quando a gente estiver estudando bioquímica. Afinal de contas é bioquímica, certo? Então a gente não vai poder negligenciar certas partes aí da química, mas vem comigo que você vai ver que vai ser bem tranquilinho, tá? A gente vai começar hoje com uma parte bem tranquila, que são os postulados de Kekulé, beleza? Ou Kekulé, não sei como é que é o nome do cara. Ele é alemão, mas enfim, esse nome não parece alemão. De toda forma, o que a gente tem que ver aqui sobre os postulados do Kekulé? O Kekulé ele fez o seguinte, ele poderia ser o que nós chamamos de um dos primeiros químicos da química orgânica, e ele começou a estudar muito as características do carbono, inclusive foi ele que descreveu aquela estrutura do anel de benzeno, que a gente vê muito também na bioquímica, de 6 átomos de carbono alternados por ligações duplas, tá? Foi ele que veio com essa ideia aí. Então, quais são os postulados dele que a gente tem que saber? Basicamente são 3, tá? Que nós vamos ver aqui agora, e é bem facinho, bem tranquilo. O primeiro dos postulados dele, acompanha aqui na tela, é que o carbono ele faz 4 ligações, ok? Então essa é a primeira coisinha que o Kekulé vai falar pra gente, tá? O carbono ele faz 4 ligações, e isso é conhecido de uma forma mais chique, de uma forma mais sofisticada, como o princípio da tetravalência do carbono. Isso apenas quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, e que por conta disso, ele precisa fazer 4 ligações para que ele se estabilize de acordo com a regra do octeto. Caso alguém esteja com dúvida com essa parte, comenta aí que a gente pode voltar mais ainda e comentar sobre essa questão de estabilização, sobre camada de valência. Mas então o carbono pode fazer 4 ligações. Mas como ele vai fazer essas 4 ligações? Essas 4 ligações variam. Ele pode fazer de qualquer forma desde que ele complete as 4. Então ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações duplas, tá? Então vamos olhar aqui, ó, como é que é isso. 4 ligações simples, 2 ligações duplas, uma dupla e uma simples e uma tripla e uma simples, ok? Uma das que a gente mais vai observar na química orgânica é essa estrutura aqui, tá? Com uma dupla e uma simples. Em um próximo vídeo, quando nós formos falar de grupos funcionais, vocês vão ver que alguns grupos funcionais têm exatamente esse tipo de estrutura aí, ok? Então é uma coisinha que a gente vai ver bem recorrente dentro da química orgânica e dentro da bioquímica. E esse aqui também, com 4 ligações simples, tá bom? Outro postulado dele é o postulado da equivalência das ligações simples, tá? Então, todas as ligações simples do carbono, quando você coloca elas em um plano, né? Numa projeção plana, numa folha 2D, em um desenho 2D, não importa onde os grupos estão, eles são todos equivalentes. Como assim, professor? Acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, o flúor, o hidrogênio, 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 todos ligados ao carbono, 4 átomos, como a gente já sabe que tem que ser. Ok? Agora olha aqui, ó, o flúor nessa primeira, ele está aqui em cima, na segunda o flúor está aqui embaixo, depois ele está aqui na esquerda e depois ele está lá embaixo, certo? Faz diferença? Não, todas essas moléculas são iguais, ok? Enquanto a gente estiver tratando de um plano 2D, tá? De uma coisa na folha de papel, no quadro, são iguais, são equivalentes. E por último, é que o carbono tem a capacidade de formar cadeias. Tá? Essa capacidade do carbono de formar cadeias faz com que ele seja a principal molécula, a base de toda a química orgânica. Ok? Existem mais de 11 milhões, se eu não me engano, de moléculas descritas até hoje, justamente graças a essa capacidade do carbono de formar cadeias entre si, entre átomos de carbono, ou com outros átomos, né? Como principalmente o oxigênio, o nitrogênio, o flúor, o carbono consegue se ligar a vários outros átomos e formar cadeias que podem ficar enormes e com uma variedade imensa. Isso vai gerar uma grande diversidade de moléculas e a gente vai ter esse número aí enorme de variações, né? De opções. Então isso faz do carbono a base da nossa química orgânica, beleza? Então, numa próxima aula, a gente vai estudar a questão de grupos funcionais, agora que a gente já sabe quais são as características do carbono baseado nos primeiros postulados de Kekulé, beleza? Até o próximo vídeo.